A Casa Velha da Ponte, ponto de partida e chegada na vida de Cora Coralina. Por aqui habitam memórias de um tempo rico em histórias, sabores, cores. As tábuas enceradas do chão da casa, as paredes, os móveis, preservam segredos de uma poeta temporã forjada com as marcas do sentimento represado, com o vigor das vivências infantis, com a coragem da mulher que rompeu limites, fazendo o seu próprio caminho. É aqui onde chegaremos ao final. Mas antes, vamos desvendar uma rota que sai do papel, enfeitada pela natureza e protegida pela fé de quem sempre usou a poesia do próprio nome, as perninhas miúdas e uma gigantesca determinação para alcançar novos horizontes. Quando escreveu a música Canto de um Povo de um Lugar, Caetano Veloso criou uma frase premonitória. Na música, Caetano diz: todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Finda a tarde e a terra cora, e a gente chora porque finda a tarde. Pode ter sido só uma coincidência. Na música de Caetano, a terra cora é a conjugação do verbo corar na terceira pessoa do singular no tempo presente. Mas se a gente permitisse uma licença poética, trocando o verbo pelo nome próprio, a terra cora pode ser o princípio da caminhada que nós vamos fazer agora, no rastro da poesia, no caminho de Cora Coralina. O caminho de Cora Coralina é uma rota de aproximadamente 300 quilômetros que corta o interior goiano, passando por 8 municípios intimamente ligados ao período histórico em que os bandeirantes desbravavam estas terras em busca do ouro e demarcando limites de domínio territorial. Helena é uma educadora aposentada que virou voluntária no Parque Nacional de Brasília e foi uma das primeiras a se aventurar pelo caminho de Cora Coralina. Já tem 6 anos que eu aposentei e comecei a dedicar realmente às caminhadas de manhãzinha, aquela quando você faz a ponte entre aposentar e ficar quietinho e ficar com medo de deprimir, falei, não, vou fazer alguma coisa. E toda a vida eu gostei muito de natureza, já também vim da roça e comecei a fazer caminhadas em Brasília. E aí nós ficamos sabendo lá em Corumbá que tinha um senhor por nome de Bismarck, que era um idealizador desse projeto, que tinha marcado. Ele foi começar a ler realmente sobre o caminho de Cora e aí ele passou algumas dicas e nós fomos desbravando mesmo. Foi assim um desafio, mas um desafio assim de minha parte muito gostosa, né? Um desafio gostoso porque é a minha área, né, de pesquisa. Eu estou lendo assim, há muito tempo já os viajantes que andaram aqui pela região, né, os escritores, As estradas reais. As estradas reais. Ele é um caminho da natureza, porque a gente tem paisagens maravilhosas, entende? A gente tem regiões altas, que é o caso do Pico dos Pirineus, que é o ponto mais alto do caminho de Cora Coralina, tem 1.385 metros de altitude. E tem um divisor continental de águas que o caminho cruza, né? Sai da Bacia do Prata e vai para a Bacia Araguaia-Tocantins. Então tem uma série de elementos e uma outra coisa que é um caminho de encontros também, esse encontro da forma mais ampla possível. É um encontro de pessoas, é um encontro consigo mesmo, é um encontro com a poesia. Encontrar-se consigo mesmo e com os outros, redescobrir a vida, é o que o casal Mário e Marina Castellani decidiu fazer depois de um grande susto.
Eu tive um problema de obesidade, inclusive aliado ao alcoolismo, que quase me destruiu. E felizmente eu tive um pré-infarto que me alertou para a vida, que eu tinha que mudar. Aí fiz exames em São Paulo e me constatou que eu tinha um problema sério do coração. Ou eu morreria dentro de 2 anos e viveria menos que meu pai teve um infarto e morreu com 43, eu ia falecer com 40, foi a expectativa de vida naquele momento. E como ele era uma pessoa sedentária e eu uma pessoa mais ativa, com caminhada, tudo, aí eu vim puxando ele, né? Então a gente optou fazer uma atividade ao ar livre, sem competição, junto aos animais, ver a lua nascer, ver os pássaros acordar, tomar um sol, às vezes tomar chuva, às vezes é sol de novo e assim vai. A neve também já tomamos. Eles começam o caminho de Cora em Corumbá de Goiás, dispostos a percorrer inteiros os 300 quilômetros até a cidade de Goiás. Estarão entre os primeiros a fazer o caminho completo a pé. E nós vamos acompanhar alguns trechos dessa jornada. Juntando tudo isso, esse caminho de Cora Coralina sugere também poesia. Essa caminhada é uma poesia? É uma poesia, porque se você está se encontrando, A vida é um renovar, né? É um renovar. É um conhecer as pessoas, né? A gente vai falando com os nativos, a gente vai conhecendo a cultura do povo, a gente prefere sentar na pracinha, conversar com os nativos, é onde a gente pega ali a cultura, né, do povo da cidade, tudo, né? Meu marido é muito aventureiro, ele gosta dessas viagens, de conhecer pessoas, de conhecer lugares novos, né? Muito bom. E é uma renovação de corpo e alma. Boa jornada para vocês. Obrigada. A gente se encontra ainda, hein? Ah, Bom, tá. encontramos sim. Em Corumbá de Goiás, o prédio da Igreja Matriz se impõe à paisagem. O antigo cinema e o Museu de Arte Sacra integram parte da riqueza histórica da cidade. História que não se perde graças à obstinada dedicação de Ramir Curado, que divide as horas da sua vida entre cuidar de uma loja de tecidos, patrimônio da família há mais de 100 anos, ensaiar na banda mais tradicional de Goiás e escrever. Ele já tem mais de 20 livros publicados e vê o Caminho de Cora como um impulso para valorizar ainda mais a sua cidade. É a segunda cidade mais antiga do estado de Goiás. É uma cidade que tem filhos que se projetaram nacional e internacionalmente, haja visto J. Veiga e Bernardo Ellis, e que tem muita coisa a oferecer para quem quer conhecer uma cidade histórica, tipicamente goiana, com suas tradições populares, ligadas ao catolicismo, com a sua calma, com a sua beleza e também com atrativos para receber o turista. Ramir nos acompanha até o portal que marca o início do Caminho de Cora Coralina. A primeira poesia das 60 que estão espalhadas por todo o trajeto tem a força de um ensinamento. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Marlene Velasco foi quem teve o desafio de escolher as poesias que enfeitam o Caminho de Cora. Era só uma menina quando conheceu a escritora e nunca mais se afastou dela. Hoje é diretora do Museu Casa de Cora Coralina. Cora era uma grande ambientalista, que ela fala do meio ambiente, que ela fala de superação, que ela fala de acreditar nos valores humanos. Então, o peregrino que se deparar com um painel, com a poesia de Cora Coralina, é no sentido de lhe dar mais força para continuar o caminho e chegar até a sua casa. E chegando aqui em Goiás, beber a aguinha da bica, né? Que para matar a sede de quem fez uma longa caminhada.
Então é essa a nossa proposta para os peregrinos, para esse que está fazendo esse caminho, o caminho de Cora Coralina, que sai de Corumbá, de Goiás, passa por todas as cidades históricas, né? Pirinópolis, passa pelas serras, morros, rios do Pirineu, parques, e chega à cidade de Goiás, que é essa cidade que está no coração de Cora Coralina, né? Como ela diz, Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de suas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo uma com as outras. Eu sou menina feia da Ponte da Lapa. Então o peregrino vai passar pela Ponte da Lapa e vai entrar na sua casa, beber da fonte que lhe deu força de chegar até aqui. Paulo Salles é neto de Cora Coralina. Teve o privilégio de conviver mais perto da avó no início da década de 70, no século passado. Era um jovem com 1000 ideias na cabeça, vivendo um mundo em revolução e tendo em Cora uma espécie de porto seguro. Para ele, batizar o caminho com o nome da avó é um ato cheio de significância. É muito significativo, sim, porque eu acho que é uma caminhada em que as pessoas se encontram e se encontram com as suas raízes, né? Eu acho que as pessoas que se dispõem a fazer essa caminhada, elas têm essa oportunidade de um encontro com um Brasil antigo, de um Brasil que foi as raízes da nossa cultura e de se colocar numa situação de quem está indo numa direção que termina, né, o caminho oficialmente, na Casa Velha da Ponte, que foi o caminho de volta de Cora Coralina também. No caminho de Cora Coralina tem tradição, tem cultura, tem poesia e tem fé também. Não é incomum a gente encontrar uma boiada como essa fazendo parte de um comboio em função de uma promessa. A coincidência desse encontro é que a Renata, chefe da comitiva, é filha do seu Quinzinho, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Quanto tempo você leva caminhando com essa boiada? Nós gastamos 8 dias para ir e 6 dias para voltar. Você saiu quando da fazenda? Nós saímos hoje, eram as 8h10. E quando é que vocês vão chegar em Trindade? Nós chegamos segunda-feira e nós faz umas 4 horas. O que é que te move para fazer essa jornada? Sim, a gente desde pequeno tem essa criação, né? E você fez uma promessa para ele? Fiz, tem 2 anos que eu vou. Aí o primeiro ano que eu fui, a gente fez a promessa. Renata, boa caminhada para você. Que Deus te acompanhe e que você consiga alcançar a sua promessa. Se Deus quiser, se a Divina Eterna abençoar, nós chega lá. A Cora sempre foi uma pessoa de fé. Ela sempre teve uma religiosidade muito presente na sua vida. Para quem visita hoje a sua antiga casa, hoje, Museu Casa de Cora, você vai encontrar dentro da casa a sua imagem de Nossa Senhora, onde ela fazia sempre as suas orações. Eu penso que ela conseguiu dinamizar ou expressar de uma forma poética tanto a igreja que estava dentro dela, como aquilo que ela queria passar para todas as pessoas, hoje, para quem nem a conheceu. Eu acho que ela foi muito influenciada pela espiritualidade que ela desenvolveu ao longo do tempo e ela então tinha essa capacidade de fazer as pessoas se emocionarem e as pessoas começarem a falar daquilo que queriam, às vezes coisas dolorosas, às vezes coisas alegres,
E ela sempre se colocando ao lado da pessoa, nunca colocando-se como uma professora ou portadora de uma sabedoria, mas sempre alguém que ouvia. Seguimos por uma estrada de terra que termina ao pé de uma montanha, com uma casinha dessas que parecem ter sido feitas para comprovar a tranquilidade de quem vive na roça, como se diz em Goiás. Essa é a casa do seu Quinzinho e da Dona Creuza. Quem faz o caminho de Cora Coralina encontra aqui bem mais do que um ponto de repouso. É uma casa simples, mas o carinho dos donos e a qualidade da prosa já fez muita gente voltar para cá. Seu Quinzinho mostra com orgulho os quartos onde acomoda até 6 visitantes por vez. E enquanto Dona Creuza prepara na cozinha comida simples e saborosa, feita com o que está bem ali no quintal, ele conversa com a gente e traduz o que é felicidade. Eu falo para o senhor assim, a minha felicidade é da gente viver com a família aqui, né? Graças a Deus, num recanto tranquilo, onde que a gente planta um pouquinho e corre para despesa. Então, eu só tenho que agradecer a Deus a minha felicidade. Galo cantando no quintal, passarinho cantando, aí. O porco gordo chiqueiro, a vaca no pasto, de vez em quando a viagem em carro de boi. Dos peregrinos que passam por aqui, eles cobram R$ 80 por pessoa. Esse valor inclui uma refeição, o pouso e o café da manhã. Na primeira vez que recebeu R$ 480 pelo acolhimento de 6 caminhantes, seu Quinzinho fez a conta. Ganhou em um dia o equivalente à produção de 700 litros de leite. Razão e tanto para apoiar essa novidade que é o caminho de Cora Coralina e explicar à sua maneira o que é poesia. Uai, essa palavra Cora Coralina para mim já é uma poesia. Cora Coralina é uma poesia que a pessoa fala, o que significa Cora Coralina? É uma mulher lutadeira que foi uma esbravadora. Ou só de falar Cora Coralina para mim já é uma poesia. Mas é Dona Creuza quem se arrisca na poesia de Cora, tão simples e saborosa como a comida que ela faz. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar. Minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança. Dos valores que vão desmoronando, assim em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Um dos nossos grandes objetivos também no projeto é contribuir para a fixação das comunidades, dos povoados, das fazendas, então tentar promover a fixação dessas pessoas em seus territórios, em suas terras, e o turismo ele pode contribuir muito isso. Com isso, né? Então, quando você passa por Palestina, quando você vai em Alvelândia, Radiolândia, Caxambu, povoados que às vezes não tinham nenhuma identidade turística, a partir do momento que você integra isso com uma região, com um produto de território, um produto regional, você ativa todas essas comunidades e acaba unindo elas também. As marcas do Caminho de Cora são uma novidade boa também em Palestina, um pequeno distrito de Itaguari. Até ser incluída no roteiro, a população se via à margem do tempo. A esperança de um novo ciclo chega com os peregrinos, em forma de poesia, mas também de investimentos. A velha escola abandonada, por exemplo,
vai ser reformada e virá um hostel para abrigar os caminhantes. Um projeto que as empresárias Luciana e Karina já decidiram, vão tocar juntas. Eu acho que esse caminho vai trazer oportunidade para o pessoal da região, que são vilas pequenas, que não tem condições de conhecer pessoas, até da própria história. Essas pessoas estão aprendendo agora com o caminho de Cora. E a oportunidade de mais empregos também para a população, e para as pessoas que vão vir conhecer, eles vão poder saber como é que é o interior de Goiás, como as coisas funcionam, a questão da agricultura, que a gente sempre vê a grande agricultura, mas não vê o dia a dia das pessoas. Então isso também é uma oportunidade. Eu acho que eu recebi isso como um presente divino, primeiramente, né? E segundamente, eu vou aprender bastante e eu acho que um pouquinho de mim também vai com eles, né? Eu vejo assim. Tem poesia nisso, vocês acham? Ah, muita poesia. Eu acho que a culinária, a mulher, esse caminho, né? Porque a Cora Coralina sempre fala do caminho, que a vida é o caminho. Mostra justamente a poesia que é a nossa região e as pessoas, né? Tanto os que estão vindo, os caminhantes, quanto os que estão aqui para receber. A tarde vai caminhando para o fim no horizonte do cerrado. Mário e Marina compartilham a caminhada em silêncio. A estrada, a natureza, a paisagem são como uma poesia de Cora convidando à reflexão. Quando bate o cansaço, a acolhida chega. O descanso da noite está garantido. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, tudo bom? O Caminho de Cora Coralina é como um livro aberto que todos podem ler. Há quem o faça na condição de peregrino. Há outros que, mesmo sem percorrer as trilhas, os campos, as montanhas, foram alcançados pela poesia caminheira de Cora. Chiquinho, o livreiro piauiense mais famoso da Universidade de Brasília, é um desses casos. Para mim é muito importante citar a Cora Coralina como uma das pessoas mais importantes na minha vida como livreiro, porque foi a partir do momento, assim, um acaso, um destino de ir na cidade de Goiás, com mais 2 amigos meus, e eu fiquei de frente ao Rio Vermelho, de frente à casa dela. E para mim foi uma surpresa, porque meus amigos, eles iam passear, dar a volta, e eu fiquei quase todo o tempo na casa da dona Cora. Então, para mim, o momento que ela autografou o livro, para mim, acho que foi a maior memorialidade da minha vida. Para Francisco Joaquim de Carvalho, um amigo, cuide bem do seu carvalho. É uma ave que vence os séculos, de uma boa sombra e de tronco, que seja você sempre com o carvalho do seu nome. Cora Coralina, cidade de Goiás, 21 de 2 de 82. Esta diferença, o homem água é o homem aberto, é o homem para todos, para uma pergunta, uma indagação, um favor, um ensino, uma lição. E o homenzinho é fechado, ele não se abre, ele não se oferece, ele não se dá, a não ser para uma roda muito escolhida e muito limitada de amigos. Os caminhos cruzados da vida de Cora Coralina são fruto de um desejo, consciente ou não, de viver um mundo mais amplo, sem limites no horizonte. É como se Cora tivesse percorrido o mundo sem tirar os pés do seu rincão. Recorrendo à imagem criada por Antônio Conselheiro, que dizia que o sertão ia virar mar e o mar sertão, cabe a pergunta: o cerrado de Cora virou mundo? Ou o mundo de Cora virou cerrado?
Eu acho que o Cerrado de Cora que virou o mundo mesmo, né? Porque essa relação da poesia dela com esse centro do país, não é? Essa geografia poética, que eu chamo de geopoesia. Então Cora é uma das poetas que está no pilar mesmo dessa, posso chamar de tradição, de manifestação literária. E ao mesmo tempo, né, pensando na poética dela, ou na poética ligada à biografia, né, essa poeta que vai percorrer vários caminhos, mas sempre pela palavra. Da janela desta casa, tudo parece bem mais simples de se entender, até a poesia que existe no nome dela. Cora vem do coração e coralina vem dos corais que enfeitam o leito do Rio Vermelho, o rio que cruza os caminhos da vida de Cora Coralina. Se a gente pensar, esse nome, inclusive, ele já é poético, né? Ele já tem aí essa repetição, ao mesmo tempo tem essa imagem do coral, da cobra coral, Cora, cobra, coralina. Enquanto a poesia de Cora caminha sem limites, Marina e Mário seguem o caminho real, os pés vencendo a estrada, o sol tornando a trilha mais difícil. Ela na frente, como se fosse uma coralina dos tempos modernos. No rosto dele, o olhar de quem se supera. Para os peregrinos, a beleza da paisagem diminui o cansaço, como uma daquelas especiarias açucaradas que surgiam das mãos de Cora e que ajudaram a tornar mais doce os desafios da vida que ela teve que enfrentar e vencer. Cora foi assim, a nossa maior expoente no termos de doce, doceira por excelência, grande doceira. Agora vem aqui que eu vou lavá-lo. Aloísio se considera um fiel guardião das receitas e das técnicas de produção da mais rica alquimia doceira de Goiás, incluindo aí uma espécie de doce quase em extinção, a flor de coco. Ele tem na ponta da língua a memória de como um doce feito de coco, que os mineiros chamavam de aranha, percorreu longos caminhos até se transformar na flor de coco goiana. Olha, a flor de coco, ela é goiana, mas ela é filha de mineira, então ela sai de Minas. Os portugueses expulsam os bandeirantes de Minas com a Guerra dos Emboabas, vão para o interior de São Paulo. Aí vem para cá, a pé, de lombo de burro, carro de boi, né? Chegou aqui, então a caminhada dela é longa, para ela nascer uma flor na cidade de Goiás. Eles faziam aranha. E veio fazendo essa aranha nos anos dos 700, 800, né? Até que chegou por volta dos 1950, um grupo de senhoras aqui resolveu não mais fazer aranha, mas executar a receita da aranha com uma flor. Aí transformou nessa flor, que a receita é o que? É açúcar, água de coco e esse coco fatiado, que a gente usa uma plaina, né? Que é essa plaininha aqui, né? Para fazer a fatia. Graças a Cora e graças a Deus, né? Também, porque o doce está aí, firme e forte, sabe? Não se perdeu, porque ela lançou mão disso e falou: essa é a minha bandeira, eu sou mais cozinheira e doceira do que poeta. Ela diz isso no livro dela ali, num dos poemas. E então nós devemos muito a Cora, sabe? E foi fazendo doces que Cora conseguiu o dinheiro necessário para resgatar a casa onde nasceu. Da mesma forma que a trajetória memorial dos doces de Minas, a poesia de Cora se move como um rio na cheia, não respeita margens. Assim, rompendo limites, inundou o coração fértil do cantor e compositor goiano Marcelo Barra. Foi o suficiente para a poesia virar música.
vive dentro de mim. Uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, vive dentro de mim. A lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, vive dentro de mim. A mulher cozinheira, pimenta e cebola. Eu tenho uma parceria com a Cora, assim, ela é uma delas que ela é um poema que ela mais gosta, chama-se Todas as Vidas. Eu musiquei. Mas antes disso, nós fizemos, eu e Rinaldo, meu irmão, fizemos uma música em homenagem à Cora, falando das coisas dela, falando da pessoa dela, poeticamente, né? Todas as vidas dentro de mim, sou Cora Coralina, eu sou assim. A memória, a poesia e a música é o que dá coragem e dignidade a um grupo de mulheres reunidas em torno de uma associação que, não por acaso, foi batizada de Mulheres Coralinas. Quem coordena o projeto é a professora de literatura Hebe Siqueira, profunda conhecedora da obra de Cora. Quando nós escolhemos Cora Coralina para ser o motivo inspiracional do projeto Mulheres Coralinas, nós pensamos sobre dois aspectos. O primeiro é que nós acreditamos, eu, por exemplo, como formada em letras e amante da literatura e das artes, eu acredito que a arte humaniza. Então, trazer a poesia de Cora para ser um objeto de estudo junto com essas mulheres seria uma forma de devolver a elas o direito à literatura. De devolver não, elas nunca tiveram, mas de oferecer a elas o direito à literatura. O segundo foi porque Cora foi uma mulher empreendedora, e empreendedora num tempo onde era muito mais difícil para as mulheres serem empreendedoras. Então, se Cora conseguiu superar os atavismos que aprendiam, né, que a subjugavam, tudo dizia na vida de Cora que era para ser uma fracassada. Quer dizer, ela nasceu contrariando a vontade da mãe, que queria um filho homem, depois ela escreve enquanto não devia escrever, depois ela sai de Goiás enquanto ela deveria ter ficado aqui. Quer dizer, ela vai contrariando tudo aquilo que a sociedade dizia que ela tinha que fazer, ela contraria, não é? Existe aquele ditado de que ninguém é profeta da sua própria terra, né? E ela, de fato, soube encontrar o lugar dela, naturalmente. Não foi uma coisa assim generalizada, vamos dizer, né? E ela reencontrou o caminho, reencontrou a sua vida goiana, ela recuperou aquela memória que ela tinha dos primeiros anos de vida, né? Ela saiu com 21 anos de Goiás. Então, realmente, para ela foi uma volta difícil. Então, se ela conseguiu fazer isso porque ela entendia que aquilo era o melhor para ela, imagina se hoje nós não temos muito mais condição de fazer com que essas mulheres que nós temos hoje, o contato direto através da associação, assumam a sua própria condição de ser humano de direitos, não é? Então, a vida de Cora, ela é um exemplo claro de superação de limites. Então, essas mulheres hoje que vêm para cá, aos 60, 70, 75 anos, pela primeira vez elas estão pegando um livro de poemas e estão se identificando. Olha, essa poesia tem a ver comigo. Enquanto caminho, penso que sim, a poesia de Cora tem a ver comigo também. O silêncio da estrada confirma. O caminho de Cora tem a ver comigo e com todo mundo que já encontrei nessa caminhada. Chiquinho e seu mar de livros, Renata e sua tropa de bois, Quinzinho e sua Creusa, Helena, que luta pela natureza, Marlene e a dedicação à memória de Cora, Bismarck, obstinado pesquisador, Ramir, que nunca desiste, a determinação de João, a poesia de Augusto, a fé do Frei Elvésio, a alegria nos olhos de Carina e Luciana,
a certeza da Hebe e a resiliência de Mário e Marina. Todos eles, cada um a seu modo, caminhando no rastro da poesia, no caminho de Cora Coralina. Essa é a marca que todo mundo que faz o caminho de Cora Coralina vai encontrar ao longo do trajeto. Ela é uma pegada estilizada com a palavra Cora escrita no centro. Esse fundo amarelo significa que quem está caminhando nessa direção está saindo de Corumbá de Goiás em direção à cidade de Goiás. O fundo preto, ao contrário, invertido, significa que o sentido também é invertido, saindo da cidade de Goiás em direção a Corumbá de Goiás. Lançar o caminho de Cora Coralina envolveu uma rede de voluntários muito grande para trabalhar uma sinalização que seja realmente eficiente para os caminhantes, para os ciclistas, né, que garantam a essas pessoas saírem de Corumbá de Goiás, passar por Pirinópolis, Jaraguá, São Francisco, Itaberaí, Itaguari, até chegar na cidade de Goiás, sem precisar ter uma planilha ou um GPS. Há quem prefira fazer o caminho de Cora Coralina de bicicleta, um desafio de resistência e técnica. São 6 horas da manhã, a gente está aqui na Fonte da Carioca, um marco histórico da cidade de Goiás, uma das primeiras fontes construídas nessa região em 1772, que abastecia com água potável toda a população da cidade. Aqui do meu lado está o Luiz e do outro lado o Diego, que são 2 ciclistas que fazem esse caminho de Cora Coralina já há algum tempo, são desbravadores, e hoje eles vão sair daqui, desse lugar, para fazer uma rota de 16 quilômetros. Diego, até onde a gente vai? Bom, aqui a gente vai sair do Marco Zero, do caminho de Cora, para quem sai da cidade de Goiás, e o último ponto para quem sai da cidade de Corumbá. Nós vamos andar 6 quilômetros até a Igreja do Ferreiro e depois seguir por mais 10 até o Arraial do Ouro Fino, onde estão as ruínas da Igreja do Ouro Fino. O dia ainda nem amanheceu direito, mas à medida que Diego e Luiz avançam, é como se amanhã tomasse forma de poesia e se permitisse uns poucos raios de sol por entre as árvores. É assim que o dia amanhece no caminho de Cora Coralina. Eles entram na estrada de terra, desce morro, sobe montanha, passa carro, floresta, gente, força no pedal que o caminho é longo. Uma câmera colada ao corpo de Diego nos permite ter a sensação de estar conduzindo a bicicleta. Sobe morro, desce encosta, poeira, vento na cara, passa boi, passa boiada, esforço físico extremo, compensado por uma natureza exuberante. O sol se espreme entre as nuvens. Diego e Luiz seguem de bicicleta no sentido oposto ao que fazem a pé Mário e Marina. Os ciclistas chegam ao Arraial do Ferreiro, ou ao que restou dele, uma igrejinha restaurada, um relicário ao ar livre. A Igreja do Ferreiro é cuidadosamente aberta todos os dias e mantida em ordem por voluntários como a Dona Divina. Bom, essa igreja aqui ela foi construída em 1761 e eu não conheci o tempo festivo dela, porque aqui era um povoado de 100 e tantas casas. Eu conheci aqui a partir de 20 anos atrás, já tinha acabado tudo, a igreja tinha acabado, estava de ruínas mesmo. Aí o IFAM veio e restaurou a casa, a igreja, mas porém já não tinha mais nenhuma casa do tempo do povoado que se chama Ferreiro, por isso que é Ferreiro. Igreja do Ferreiro. Igreja do Ferreiro. E a senhora é uma das voluntárias que cuida aqui? Que cuido, nós somos 2. Em frente à Igreja dos Ferreiros, os peregrinos encontram mais uma estação poética do caminho de Cora Coralina. Aqui estão 3 tipos de dados: informações técnicas sobre o percurso, mapas, referências históricas sobre o local, claro,
há também a dose de poesia que alimenta a alma e salva o dia. Diego e Luiz seguem seu rumo. Ainda há 10 quilômetros até o Arraial do Ouro Fino. A exuberância do verde na manhã do cerrado compensa todo o esforço dos ciclistas. E esse caminho é cheio de ipê. Ipê branco, ipê amarelo, ipê roxo. Uma das ideias que se tem nesse caminho é plantar árvores, é criar um corredor ecológico. Né? Isso aí tem toda uma política, a gente está assim, tendo um assessoramento do ICMBio nesse sentido, que tem um programa de desenvolvimento de trilhas de longo curso no Brasil. Corumbá já tem uma política, já aconteceram 2 reuniões com escolas, onde a escola estimulou a que os seus alunos plantassem árvores ao longo do caminho. Então a Secretaria do Meio Ambiente cede as árvores, as mudas, e está acontecendo isso. Quem faz essa caminhada se surpreende a cada momento. Seja pela paz que encontra caminhando, seja pela beleza que a geografia proporciona, ou seja pela distância dos grandes centros. Mas há uma marca que é permanente para quem faz o caminho de Cora Coralina. É o canto dos pássaros, uma verdadeira sinfonia. O Arraial do Ouro Fino é o ponto final da pedalada de Diego e Luiz. Aqui a gente está na metade do trecho de Goiás, que vai da cidade de Goiás até o distrito de Caucilândia. Esse aqui é realmente a metade. Esse arraial aqui ele foi fundado em 1726 pelo bandeirante, pelo Bartolomeu Bueno, Anhanguera, filho, e porque foi encontrado ouro nessa região aqui. Estas são as ruínas da igreja, o principal prédio do Arraial de Ouro Fino, uma comunidade fundada pelos bandeirantes no final do século XVIII, no auge do ciclo do ouro. Este é um dos pontos onde história e poesia se cruzam no caminho de Cora Coralina. Nos despedimos dos dois e eles seguem o caminho de volta para a cidade de Goiás. O dia de sol é como um dia de festa em Pirenópolis. A cidade parece entender isso e se enfeita para receber os visitantes. Patrimônio histórico, Pirenópolis é por onde passa também um dos trechos mais belos e difíceis do caminho de Cora Coralina. A porta da Igreja Matriz é o ponto de encontro de muitos ciclistas que fazem juntos a subida do Pico dos Pirineus. Larissa e Leandro são 2 apaixonados pelo esporte. Saber esse caminho, e também andar nele, porque tem um trecho que se liga, a Goiás Velho, cidade de Goiás, até Pirenópolis, que é um trecho da época do ouro. Então fazer esse caminho, remeter toda essa história, é maravilhoso. Leandro, você fez já esse caminho inteiro? Sim. E foi uma experiência bem bacana. Aos poucos, um grupo maior se forma. É hora de ir para a estrada. Uma parte do trajeto é feita nas tradicionais ruas de pedra de Pirenópolis. Outra no asfalto, já na saída da cidade. Nem demora, a paisagem vai mudando. No que era cidade, vai virando campo. A subida agora
é na estrada de terra. A subida do Pico dos Pirineus é um dos trechos mais exigentes para caminhantes e para ciclistas. Mas quem chega nesse trecho tem sempre uma surpresa que tem gosto de poesia. Deixamos os ciclistas e seguimos morro acima para encontrar outra vez o Bismarck Vila Real. Ele nos espera num campo entre o Pico dos Pirineus e o Morro do Cabeludo. Uma vez mais, a natureza prepara algo surpreendente. O tempo seco, o sol a pino, céu sem nenhuma nuvem. Começamos a caminhar entre uma florada de pepalanthus, uma plantinha rasteira chamada popularmente de chuveirinho. A imagem é comovente de tão linda. Bismarck explica que o Morro do Cabeludo é chamado assim porque um ermitão de vasta cabeleira viveu ali por muito tempo. Até bem pouco tempo era permitida a prática de rapel e escalada no morro, que é o segundo mais alto da região, com 1.380 metros de altitude, só perdendo para o Pico dos Pirineus, que tem 5 metros a mais. Mas os pesquisadores e a segurança do parque identificaram uma espécie rara de águia chilena que passou a usar o morro como ninho. As atividades esportivas e os passeios foram proibidos desde então. Por isso, a contemplação se dá à distância, o que não nos impede de perceber o capricho da natureza por aqui. Olha lá. Beleza pura, despontando no meio da pedra. Se o campo tem suas belezas, o Pico dos Pirineus nos desafia. Começamos uma subida íngreme, arriscada, assustadora e linda ao mesmo tempo. As marcas das pedras nos dão a certeza de que o caminho de Cora ruma para o seu ponto mais alto. Lá em cima, a vastidão das terras, o vento forte, o frio na barriga, a certeza de uma poesia intensa, tão nossa quanto dos casais que se aventuram em fotos únicas e juras de amor eterno. Ali no alto, tenho a certeza de que o risco da vida vale a pena. Não são poucas as águas que cruzam o caminho de Cora Coralina. Umas passam mansas, quase imperceptíveis, no meio da mata. Outras, desviadas, garantem a fonte necessária para regar a vida, para limpar o que for preciso, para fornecer o peixe, para não deixar que a memória se apague. Outras ainda carregam uma força translúcida por entre as pedras, como quem não aceita limites. Esta é a primeira cachoeira do Rio das Almas depois que ele deixa o Parque Estadual dos Pirineus. Nessa época do ano, quando as chuvas são mais escassas, a água fica bem transparente, deixando ainda mais bonita a natureza neste lugar. Enquanto as águas se embrenham no coração da mata, Mário e Marina enfrentam o sol quente do trecho final. Vão chegar 11 dias depois de terem partido de Corumbá de Goiás, a cidade que transpira a poesia de Cora e guarda a sua memória como quem guarda uma joia num relicário. Na cidade de Goiás, Cora Coralina e sua poesia é o que dão sentido à vida de muita gente.
Cora foi uma mulher que me deu uma lição de vida muito grande. Ela era muito otimista. Ela tinha uma visão do amanhã muito diferente do meu naquela época de criança, de jogar bola na rua. Mas Cora me ensinou que a vida é bela e o melhor da vida é o trabalho. Quando todo mundo na cidade não tinha o direito de sair na porta, Cora teve a coragem de montar na garupa de um homem e ir embora à procura da vida, à caça da vida. Então isso me deu muita força para viver. Cora falava muito do trabalho, do valor do trabalho, né? E muitas pessoas olham o trabalho como sendo uma forma de escravidão, uma forma de restringir a vida da gente, tanta coisa boa que a gente podia estar fazendo e tem que trabalhar. Ela não via o trabalho dessa forma de modo algum. Pelo contrário, para ela, o trabalho era o que transformava o mundo. A cidade ela é dividida pelo Rio Vermelho. Também muitos dos seus poemas se referem ao Rio Vermelho. O Rio Vermelho passa pela vida de Cora como a Cora faz a sua vida pelo Rio Vermelho. Exatamente. Né? E como divide, eu vou usar essa expressão, divide a cidade. No início da sua construção, da sua formação histórica, a cidade do lado de lá pertencia aos brancos e a cidade do lado de cá pertencia aos negros. Nesse sentido, Cora me parece que se identifica muito com os lutadores desta cidade, com os construtores dessa cidade. E a relação que eu faço com isso, que 300 anos depois teve uma mulher que lutou para a sua dignificação, inclusive tendo que sair desta cidade, né, fazer a sua vida em São Paulo, mas ao final respondendo para si mesma, o meu lugar não era São Paulo, o meu lugar é aqui, é Goiás. Em todos os lugares por onde passamos, nesses dias do caminho de Cora Coralina, tivemos a impressão de que a poesia dela nos fez companhia. E quando perguntamos o que ela diria sobre o caminho, as respostas também vieram carregadas de poesia. Eu gosto muito da poesia dela, que chama As Mãos. A senhora lembra um pedaço para falar para a gente? Não, eu lembrasse, eu não lembro, eu só lembro uma que ela fala, que tirou o anel do dedo e mandou para ajudar São Paulo. Então, eu gosto muito daquela poesia. E ela sempre, quando ela tinha que declamar para mim, ela declamaria aquela poesia. A mãos. E as mãos de Cora foram as mãos que pegaram nas minhas mãos e me fizeram levantar a cabeça e ir para frente. Pela minha voz cantam todos os pássaros do mundo. É isso que ela diria? Eu acho que ela diria isso. Que esse caminho, quem passar por esse caminho vai ouvir a voz dela e é a voz dos pássaros. Eu acho que ela olharia para esse percurso e faria tudo de novo mesmo. Quando você lê um livro de Cora, ela passa para você o tanto que é bom essa simplicidade da comida, do doce, do dia, da relação entre as pessoas. O que o senhor diria sobre Cora Coralina? Considerando esse momento... Hoje, você sabe o que eu sentia? Era de conhecer uma pessoa dessa. Você tinha vontade? Tinha vontade, entendeu? Porque pela trajetória dela, eu dava os parabéns para ela, né? Só foi uma eterna lutadeira e guerreira. Talvez eu pensasse que ela faria uma referência à própria vida dela. Ela caminhou longos passos para retornar. E hoje esse caminho faz uma referência, é um caminho longo, ela caminhou e nós somos chamados a caminhar também. Subvertendo Fernando Pessoa, caminhar é preciso, viver não. E Marina e Mário sabem disso e seguem caminhando. As pernas cansadas, a poeira impregnada às roupas, o caminho ali. O calor exige sombra, a sede pede água, o caminho ali. Sobe e desce, ladeira e morro, o caminho perto do fim. Quando o asfalto chega, o calor aumenta.
a menos de 1 quilômetro do Largo da Carioca, Marina e Mário dividem com os carros o espaço e o tempo. Mas, Marina, este é o ponto final. Prazer em revê-los, viu? Foi um barato conhecê-los. Que bom. Esse é o ponto final do caminho de... Maravilha! Depois de 8 horas e 42 minutos, chegamos ao ponto final. Me diga uma coisa, em 2 palavras, como é que você define essa caminhada? Sensacional e fantástico. Marina. Foi encantador. O povo goiano, eles são encantadores. Foi muita troca de experiência, maravilhosa. Caminhar nessa trilha com poesia de Cora Coralina. Cora Coralina, maravilhoso. Aprendemos muita coisa com ela. Sem comentário, muito lindo Aprendemos. mesmo. A minha vida mais ou menos parecida com a dela, sim, apesar dela ter uma idade maior. E isso vai me levar para a minha vida, eu aproveitar muita experiência para me passar. Realmente, muito encantador. Fantástico. Muito obrigado por nos permitir acompanhá-los por um trecho. Nós que agradecemos. Uma boa viagem, boa caminhada na vida. Para vocês também. Quem faz o caminho de Cora redescobre Coralina, reinventa a vida, reescreve a poesia. Como neste inédito poema que nasce das letras originais de Cora e que é dito por gente simples, que sequer se sabe poeta. Um bom título para ele? Fragmentos, no rastro da poesia, no caminho de Cora. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barco primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Ninguém me predizia vida, nada lhe dei nas mãos, um beijo, um triste ai, e fiquei sempre pequenina na grande falta que me fez meu pai. E se me ajudares, Senhor, mesmo planta do acaso? Dou espigas e devolve muitos grãos, o grão inicial salvo por milagre que a terra fecundou. Luta, a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida destas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. E agora, né, nessa altura da minha vida, eu posso dizer que nada tem e nada me falta. Cora da casa da ponte, dos versos do tempo